Fala, rapaziada, mais um vídeo pro canal. Dessa vez falando sobre o islamismo. Muito importante, o assunto importante e também interessante, né? O islamismo começou ali na região da Península Ibérica, com as pregações de um tal de Maomé, o famosíssimo Maomé. Vou botar aqui uma cronologiazinha básica que eu tenho aqui. Deixa eu abrir ela. Então tá aí, rapaziada, ó, a cronologiazinha. Número 1 lá, ó. Nascimento de Maomé por volta de 570. Maomé nasceu por volta de 570 na Península Arábica, vou botar no mapa aqui, na região de Meca. Cadê o mapa? Tá aqui. Península Arábica tá aqui, ó. Meca estaria aqui mais ou menos. Só para a gente situar geograficamente aqui, ó. Aqui é a África, famosíssimo Egito, para cima aqui está a Europa, esse pedacinho da Europa aqui é a Grécia, Itália, aqui para cima está a Turquia. Isso tudo aqui, ó, um laranjinho aqui, é o Império Bizantino ou o Império Romano do Oriente. Aqui em cima aqui o Império Persa na época, tá? Então essa aqui é a região da qual estamos falando, beleza? Nasceu Maomé aqui. E Maomé nasceu aqui na Península Ibérica, 570 mais ou menos de Cristo. Se tornou órfão muito cedo. Foi basicamente criado pelo tio. O tio e o próprio Maomé pertenciam a uma das várias tribos que existia na Península Arábica naquela época. A tribo do Maomé tinha um nome específico, que era a tribo dos Coraxitas, tá? Maomé, junto com o tio dele, ele normalmente acompanhava o tio em suas caminhanças, em suas andanças aí fazendo comércio, sobretudo em direção à Síria. Maomé visitou várias vezes a região da Síria aqui, ó, mais pro mar Mediterrâneo e tal. Então, nessas andanças dele aqui, ele entrava em contato com as tradições culturais religiosas do Império Persa, entrou em contato com o judaísmo, essas estrelinhas aqui, ó, referente às comunidades judaicas, aqui, ó, também comunidades cristãs e tal. E o próprio politeísmo, que era muito comum aqui na Península Ibérica, né? Na Península Arábica. Península Ibérica. Essa península aqui ela é basicamente um grande deserto, né? Isso tudo aqui é região muito pedregosa, de muitos desertos de areia, pouca chuva e tal, com exceção de alguns oásis, alguns pontos que tem água, que é possível para plantar esse tipo de coisa. Mas de modo geral, região com chuva, região fértil mesmo, mais aqui para o litoral, né? E sobretudo essa região aqui, ó, atualmente o Iêmen, chamada Arábia Feliz. Essas tribos árabes, os beduínos, eram nômades ou seminômades, tá? Vagavam por esse deserto aí fazendo comércio e criando seus animais, cabras e tal, ou seja, praticando pastoreio, né? Conforme ele estava numa região que tinha pasto para os seus animais, ele ficava. Depois que essa região, o pasto acabava, então eles iam buscar áreas em que tivesse pastagem para os seus animais. Então, por isso, eles eram nômades. E faziam muito comércio, usavam muito camelo, criavam camelos e tal. A proposta da domesticação do camelo aí na Península Arábica se dá por volta de 1500 a.C., tá? Mas aqui nessa região, nessas cidades litorâneas, como Meca, Medina aqui, ó, tá? Eram regiões onde a gente tinha população de sedentária e tal, residência fixa, certo? Para a gente se localizar aí geograficamente. Então, Maomé, aí número 2 ali, ó, Maomé teria tido uma visão com o anjo Gabriel, aquele mesmo anjo da Bíblia, tá? Em 610, quando ele tinha mais ou menos 40 anos, né? Quando o anjo Gabriel, lhe disse que só havia um Deus chamado Alá. O Deus dos muçulmanos é Alá, que significa Deus. Então, em 612, Maomé começa a pregar, fazer suas pregações de forma mais sistemática, tá? Tudo isso lá em Meca, tá? Entre 617 e 619, em algum momento desse aí, segundo a tradição muçulmana, ele teria sido levado ao céu
e contemplado o trono de Alá. Ele não viu Alá, não conversou com Alá diretamente nem nada, mas deu um rolezinho no céu, né? Para mostrar que ele tinha moral. Então, número 4. Seu movimento, essa nova religião, ganhou adeptos em Meca e nas vizinhanças. Mas em 622 ele teve que fugir de Meca em direção a Yathrib, que depois viria a se chamar Medina, que quer dizer cidade do profeta. Essa fuga de Meca em direção a Yathrib, em 622, recebe o nome de Hégira, quer dizer fuga, e marca o início do calendário muçulmano. É como se fosse o ano 1 deles, ou seja, é o calendário diferente do nosso. Cadê? Vamos lá ver só de novo aqui onde está, como é que foi essa peregrinação. Então, ele começou a pregar aqui, depois que a religião dele começou a crescer, ele foi obrigado a vir para Medina, certo? Mas por que Maomé foi obrigado a fugir de Meca? Porque conforme a sua religião se expandia, ele entrou em conflito com as religiões locais ali e tal. Os árabes eram politeístas, essas várias tribos árabes cultuavam vários deuses diferentes, tinham muitos deuses, a variedade grande. A propósito, essas tribos muitas vezes eram inimigas entre si, nem sempre, claro, mas quase sempre. Então, conforme essa nova religião fundada por Maomé crescia, começou a entrar em choque com o politeísmo local, até porque Meca era um centro de peregrinação dessas várias tribos politeístas que tinha na Península Arábica. Tá? Então, o que acontece? Tinha uma galera em Meca que se beneficiava muito da visitação desses peregrinos que iam para Meca por motivos religiosos e também motivos comerciais e tal. Então tinha uma galera que ganhava dinheiro ali fazendo comércio com esses peregrinos e tal, ajudando eles, abrigando eles, vendendo alimento para eles, esse tipo de coisa. Então formou-se uma pequena oligarquia local que a religião fundada por Maomé começou a ameaçar o domínio dessa galera. Então essa oligarquia local, essa poderosa oligarquia local, defendendo seus interesses, não podia deixar essa nova religião se expandir. Então aí que eles expulsaram Maomé para Medina, tá? Então Maomé se estabeleceu em Medina em 622, até que em 630 ele já havia ganhado vários novos adeptos à sua religião ali, e em 630, já fortalecido e com um poderoso exército ao seu redor, ele volta para Meca, tá? Volta para Meca em 630, subjuga a cidade, né? E consegue ali estabelecer o monoteísmo islâmico, tá? Isso foi muito importante porque Meca era o miolo da região, era uma questão central, estratégica, dominar essa cidade. E a partir dali, né, aqui já havia se convertido ao islamismo, daqui a pouco Meca, e o islamismo começou a se espalhar pela Península Arábica, tá? Toda essa região que eu estou riscando aqui, ó, foi basicamente conquistada enquanto Maomé ainda estava vivo e havia se convertido ao islamismo. E conforme as tribos árabes iam abandonando o seu tradicional politeísmo, né, eles iam se unificando em torno dessa nova fé. Então a expansão do islamismo foi uma expansão religiosa, mas também uma expansão militar e política. Tá? Eita, deixa eu apertar um. Cadê? Vamos aqui seguir o plano, porque... Então, em 630, o inimigo hegemônico Medina, meu irmão apoiado por um poderoso exército, Maomé domina Meca. Em 631, depois de ter conquistado Meca, Maomé declara guerra total ao politeísmo. Né? É como se fosse o início daquilo que a gente chama hoje em dia de guerra santa. Tá? Combater os infiéis e defender a verdadeira fé, que é a fé em Alá. Certo? Então, o islamismo vai ser um fator de unificação das tribos árabes que até então viviam, muitas delas brigando entre si, tá? E eram tribos de tradição guerreira muito forte. E quando Maomé declara guerra total ao politeísmo, é como se Maomé transformasse
esse ímpeto guerreiro dos árabes, né? Unificando esse ímpeto guerreiro para lutar contra o inimigo externo, os infiéis. Né? E rapidamente o islamismo vai se expandir ali pela Península Ibérica e pelo mundo afora, chegando inclusive na Europa. A propósito, em 732, no século VIII já, o islamismo estava ameaçando inclusive a Europa. Na época lá a gente tinha o reino dos francos, um tal de Carlos Martel combateu os muçulmanos na Península Ibérica ali na Europa, né, e que conseguiu barrar a expansão dos muçulmanos pela Europa, né, uma coisa extraordinária. Ou seja, o islamismo expandiu muito rápido. Aí Maomé morre em 632, mas os seus califas, que são os sucessores deles, vão continuar expandindo essa religião, certo? Cacete. Aqui, ó, vamos aqui, ó. Então, Maomé começou a pregar em 610. Maomé não sabia escrever, mas, no entanto, os seus seguidores, né, anotavam as coisas que ele falava, os ensinamentos dele, e começou a reunir esses ensinamentos que deram origem ao livro, o Corão. Né? Você pode ler ou ao Corão, ou você pode ver também, em alguns casos aí, também só como Corão. Tá? Na verdade, esse O aqui é como se fosse um o livro, né? Que é o livro sagrado do islamismo, onde estão reunidos os ensinamentos de Maomé, certo? E o islamismo tem 5 preceitos básicos. Tipo assim, se eu quiser me converter ao islamismo, como é que eu faço? Primeiro, vai ter um muçulmano que ele vai ser testemunha da minha conversão. Primeira coisa que eu tenho que fazer é professar publicamente que Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta, né? Aí também eu tenho que, uma vez convertido, todo dia fazer pelo menos de 3 a 5 rezas diárias, com o rosto voltado para a Meca, ajoelhar, tal, e o rosto voltado para a Meca, fazer minhas orações, minhas preces. Eu também tenho que fazer jejum no mês de Ramadã, durante o dia. Eu tenho que fazer doações ao pobre, dar esmola, ou pagar um imposto, dependendo da região onde eu estou, que será convertido em ajuda aos necessitados. E fazer peregrinação à Meca pelo menos uma vez na vida. Essa questão da peregrinação à Meca uma vez na vida, rapidinho aqui, ó. Eu havia dito que antes mesmo do islamismo, Meca era um grande centro religioso, que recebia várias pessoas que iam lá para fazer suas preces, cultuar seus deuses e coisa e tal. Então, Meca era uma cidade muito importante, comercialmente e religiosamente. Depois que Maomé começa a pregar, ele percebe que é importante manter Meca como um centro religioso, continuar fazendo com que Meca receba visita de peregrinos. Então ele estabelece essa regra do islamismo, que é fazer visita a Meca pelo menos uma vez na vida, para que Meca continue recebendo vários visitantes e continue sendo centro religioso, centro econômico na região, o que agrada inclusive aquela antiga elite local, né, que fazia oposição a Maomé. Então era uma coisa de caráter religioso, mas também uma estratégica também aí, meio que política de Maomé e tal, né? Aqui alguns trechos do Corão aqui, ó, referente àquele ciclo, né, que todo muçulmano deve seguir. A recitar a tal das aqui, ó. Recitai as preces e pagai tributo aos pobres. Todo o bem que adiantardes, encontrá-lo-eis junto a Deus. Deus observa o que fazeis. Aí mais aqui embaixo, ó. Na verdade, quem se submeter a Deus e praticar o bem, ele o recompensará. O medo não se apoderará dele e não se entristecerá. É uma coisa bem parecida com a Bíblia, né? Na verdade, Maomé se dizia um continuador da tradição judaico-cristã. Assim como o cristianismo é uma atualização do judaísmo, né?
Porque o cristianismo tem o livro dos judeus, que é o Antigo Testamento, e tem o cristianismo, que é uma espécie de as boas novas de Deus. E Maomé seria o cara que veio trazer o terceiro livro, né, que é o Corão. Então Maomé considera o livro, o Antigo Testamento um livro sagrado, o Novo Testamento um livro sagrado, e o Alcorão também é um livro sagrado que estaria acima desse, porque é um livro mais recente, uma atualização da palavra divina, vamos botar assim, né? E outra coisa também que Maomé considerava Jesus não como um Deus, mas como mais um profeta, assim como foi Abraão, assim como foi Davi, e ele próprio, Maomé, que seria a propósito mal dos profetas, né? Então tem isso aí, tem isso aqui, ó. Vimos teu rosto virado para o céu. A questão das 3 às 5 preces diárias, com o rosto voltado para a Meca, né? 8 preceitos básicos da religião muçulmana. Então aqui, ó, víamos teu rosto virado para o céu. Doravante orientá-lo-emos numa direção e te guardará. Vira, pois, o rosto na direção da mesquita sagrada, que fica em Meca. E vós, todos crentes, onde for que estiverdes, essa deverá ser vossa orientação. Os que receberem o livro também sabem que tal é a verdade revelada pelo Senhor Deus, que está atento ao que fazem. Show. E aqui, outro trechozinho do Corão. Lá em cima, lá, cadê? Escrito que... o jejum no mês de Ramadã. Tá aqui, ó. Foi no mês de Ramadã que o Alcorão foi revelado, um guia para os homens, com provas manifestas para orientação e discernimento. Quem, pois, estiver presente durante esse mês, que jejue. E quem estiver doente ou viajando, que jejue durante outros dias em substituição. Se você não puder jejuar no mês de Ramadã, conforme a regra, você pode jejuar em outros meses, em outros dias, em substituição. Deus deseja facilitar, não dificultar. Ele quer que jejue durante todo o mês e proclamar sua grandeza pela orientação que dele recebestes e possais ser agradecidos. Certo? Questão do jejum. E aqui, ó, a peregrinação, ó, outro preceito básico da religião muçulmana. E cumprir a peregrinação e a visitação em caso de impedimento. Se você não puder visitar a Meca por algum motivo econômico, de saúde, você deve enviar uma oferta dentro de vossa disponibilidade. E não raspeis a cabeça até que a oferenda tenha atingido seu destino. Se algum de vós estiveres doente e sofrer de alguma moléstia da cabeça, que compense com jejum, esmolas ou oferendas. Em tempo de paz, quem de vós cumprir a peregrinação ao mesmo tempo, que faça uma oferenda dentro dos seus recursos. Ou seja, uma compensação para quem não pode fazer a peregrinação, né? E por fim, aqui, ainda no mês de Ramadã, qual é a regra? Como é que... Ó, sublinhado aqui, ó. E comei e bebei até que comeceis a distinguir na aurora a linha branca da linha preta. Ou seja, está escuro, você está comendo, está bebendo. Depois que é claro o suficiente a ponto de você conseguir distinguir uma linha branca de uma linha preta, claro o suficiente com a luz natural, né, gente? Claro. Aí você deve começar a jejuar. Jejuar até a noite. Tá vendo aqui, ó? Jejuar até a noite. E não mais deiteis com elas. E não pode ter relações sexuais durante o dia, tá? Nem comer, nem beber, nem fazer relações. Beber pode, pô. Não pode comer nada e nem ter relações sexuais com a mulher durante o dia. Durante o mês de Ramadã, que foi o mês em que Maomé recebeu as revelações do anjo Gabriel. Certo? Aqui é o símbolo, um dos principais símbolos do islamismo. Não é um símbolo oficial, mas é considerado. Tem muitos países muçulmanos aí pelo mundo que usa, na sua bandeira tem esse símbolo aí, inclusive a própria Turquia, né? A propósito, esse símbolo aí foi adotado pelo Império Turco-Otomano, que foi muito poderoso até o século XIX, meados do século XIX. Foi o Império Turco-Otomano, já convertido ao islamismo, que havia derrubado o Império Bizantino em 454, acho, se não me falha a memória. Tá? A lua com a estrela aí, ó, essa lua aqui por dois motivos, né? Porque o calendário muçulmano é um calendário lunar e também porque durante a lua crescente que Maomé teria recebido a visita do anjo Gabriel e tal.
É o mês do Ramadã, inclusive, nas noites de lua crescente. Tá aqui, ó. Primeiro aqui, ó, a mesquita de Meca. Gente pra samurai aqui, ó, fazendo a visita. Aqui tá a Kaaba, onde está a pedra sagrada, o meteorito, né? Basicamente essa aqui é a Kaaba, ó. Normalmente os visitantes aqui eles dão 7 voltas em torno da Kaaba. Perfeito. Aqui são muçulmanos em São Paulo, essa foto aqui de uma mesquita em São Paulo. Todos eles aqui, ó, normalmente as 3 ou 5 preces diárias você pode fazer onde você estiver, na sua casa, né? No seu escritório, na escola, enfim. Mas de preferência na oração, na prece de sexta-feira, na prece de meio-dia, sexta-feira, se puder, é importante que você faça essa prece dentro de uma mesquita. Aí todos eles alinhadinhos, Meca está naquela direção, né? Todos eles alinhados e tal. É uma forma de aproximação entre os crentes muçulmanos, né? O convertido ao islamismo é um muçulmano, tá? Nem todo árabe é muçulmano, tá? Porque às vezes tem essa confusão, né? Muçulmano é coisa, árabe é outra. A maioria dos árabes são muçulmanos, mas nem todos são. Por exemplo, os turcos são muçulmanos, mas não são árabes, né? Isso. Então, gente, para fechar aqui, ó, o islamismo foi um fator de unificação das várias tribos árabes, né? Eles se uniram em torno dessa religião. O ímpeto guerreiro, porque as tribos árabes eram basicamente de guerreiros e tal, faziam comércio, criavam seus animais, mas também atacavam as caravanas, atacavam outras tribos. Então fazer guerra era uma coisa bem comum entre os árabes. Quando Maomé declara a tal da Guerra Santa aos infiéis, né, eles se unem, continuam fazendo guerra, mas agora eles têm uma coisa em comum pela qual lutar, que é essa fé e combater os infiéis. E outra coisa também é a questão das mulheres, né? A sociedade arábica antes do islamismo, né, antes das pregações de Maomé, era bem patriarcal, né? Essas várias tribos que viviam na Península Arábica eram dominadas pela figura masculina. O papel da mulher era basicamente de gerar guerreiros fortes e saudáveis, né? Essas mulheres não podiam, em hipótese alguma, trair os maridos, tá? Porque era importante que a mulher fosse fiel ao marido, para o marido ter certeza que aquela criança era filho dele, para garantir a sua prole, tá? Antes do islamismo, um homem poderia ter várias mulheres, ele poderia rejeitar uma mulher, repudiar uma mulher, sem justificativa, e sem ter que ter nenhum tipo de compromisso financeiro nem nada com essa mulher. Em épocas de carestia, em que ficava difícil manter a família, era comum o chefe da família abandonar as meninas, tá? Porque as mulheres tinham menos valor e tal. Depois que o islamismo começou a se estabelecer, ficou proibido o homem repudiar a mulher sem justificativa. Um homem só poderia se divorciar da mulher e abandonar a mulher se a mulher não fosse capaz de te dar filhos, né? E não cumprisse com suas obrigações sexuais e tal. Antes do islamismo, a mulher não podia pedir divórcio, em hipótese alguma. A separação era sempre partindo do homem, iniciativa masculina. Depois do islamismo, a mulher passou a ter direito a pedir divórcio, mas só em caso de que, se por acaso o marido não pudesse sustentar financeiramente a mulher e não cumprisse suas obrigações sexuais, nesse caso ela poderia pedir divórcio. Antes nem assim podia, né? Mas mesmo se ela pedisse divórcio, ela teria esse direito, mas se o casal tivesse filho de menos de 7 anos de idade, o marido poderia ficar com os filhos, né? Não tinha essa questão de disputar pela guarda das crianças, não existia isso, não. Ficava automaticamente com o marido.
a questão da traição era punida com morte. O islamismo deu meio que uma amenizada nisso, apesar de que as mulheres que traíssem o marido sofriam penas duríssimas, em alguns países inclusive pena de morte. E para tentar evitar com que as mulheres traíssem os maridos e que homens tentassem seduzir mulheres casadas, né, estabeleceu-se a tradição de as mulheres cobrir seu corpo para evitar essas tentações, o uso do véu, tal, tudo para inibir a atração sexual, né, e evitar aí o adultério por parte da mulher ou a cobiça por parte dos homens e coisa e tal. Eu falei, nem lembro se eu falei que poderia ser abandonar as meninas. A família de uma tribo árabe poderia abandonar as meninas, largar para morrer mesmo, se não pudesse se justificar, se não pudesse sustentar a família inteira. Depois que o islamismo começou a se expandir, isso ficou proibido, não se podia abandonar mais as meninas, nem órfãos. E se por acaso o marido quisesse se separar da mulher sem justificativa, ele teria que pagar uma indenização à mulher. Outra novidade trazida pelo islamismo também é que a poligamia, apesar de continuar sendo restrita aos homens, né, um homem não poderia ter mais de 4 esposas. Antes os homens poderiam ter mais de 4 esposas, agora só 4. E ele teria que garantir o sustento das 4 e dar o devido atenção sexual para as 4. Se ele não conseguisse sustentar as 4 e não dar a devida atenção sexual para as 4, uma das 4 poderia pedir divórcio, ou menos as 4, sei lá. Entendeu? Então a gente costuma ver que o islamismo, né, a partir de uma visão ocidental, é uma coisa que subjuga as mulheres, faz as mulheres ficarem em um grau inferior aos homens e coisa e tal. Mas se você for ver no contexto que apareceu o islamismo, na verdade as leis islâmicas, na verdade, beneficiaram as mulheres, tá? Foi um fator de progresso. Por exemplo, proibiu-se, acabei de falar, né, proibiu-se de abandonar as meninas, as mulheres passaram a ter direito ao divórcio. Em caso de um homem pedir divórcio, a mulher tinha o direito a receber uma indenização, limitação do número de mulheres. As mulheres tinham garantido o direito de ser sustentada, não precisava trabalhar fora e muitas vezes nem podia, né? Esse tipo de coisa. Então são várias coisas. Apesar de que o tempo passou e hoje em dia está cada vez mais recorrente o discurso de igualdade entre os sexos, né? Acabou que as leis islâmicas, que na época representavam um avanço, hoje em dia já representam, na verdade, uma coisa retrógrada, atrasada. Precisariam meio que ser atualizadas, né? Mas como é que você atualiza um livro sagrado? Se o livro é sagrado, teria que vir um novo profeta a partir de uma nova revelação divina para alterar esse livro, né? E em todos os países muçulmanos, a religião e a política estão intimamente ligados. Então, as leis islâmicas, aquilo que está escrito no Alcorão, normalmente dita as leis naquele país, as leis políticas, as leis que servem para todos os civis, né? Então, é um troço meio complicado. Então, se o discurso feminista ele não consegue ganhar espaço nos países muçulmanos, porque são orientados pelo Alcorão, né? Que tem essa visão ainda, né? Meio que machista da sociedade e tal. As mulheres consideradas em um grau abaixo aos homens. Uma coisa bem difícil de mudar. Mas isso aí também é uma questão, uma visão bem ocidental, né? Cabe a gente perguntar às mulheres lá se elas querem a mudança. E se elas querem a mudança, elas têm um trabalho brabo pela frente, porque os países muçulmanos não são propriamente democráticos, as coisas não são resolvidas no debate, mas são sim leis tiradas a partir do Alcorão. Mas basicamente isso aí, rapaziada. Deu like aí e valeu!